Beto Vilmar, nesta quinta-feira, dia 6 de abril de 2023, é um convidado especial aqui no programa, e você que vai assistir a live aí, você pode interagir conosco, inclusive se você quiser, né? Vou deixar até eu abrir aqui, para que você possa perguntar, se você quiser, algo a esse respeito. Nós vivemos um momento de insegurança em relação aos últimos acontecimentos de ataques a escolas, creches, né? E o último aqui em Santa Catarina foi muito cruel, foi terrível, repercute no mundo inteiro. Segurança. Só refrescar aqui a memória, nós ficamos um ano falando de Conselho de Segurança. Pense na dificuldade, muitas vezes parecia uma voz no deserto, mas graças a Deus chegamos ao dia então em que foi reativado o Conselho de Segurança. Momento importante. Deus sempre prepara as coisas na hora certa, do jeito certo, no tempo certo. E eu tenho certeza que nós vamos ter ideias, projetos, e juntos com a sociedade de Mangueirinha vamos discutir a segurança de uma forma, né, que todos nós possamos nos sentir mais seguros. Está comigo o Dr. Vitor Lang, nosso presidente do Conselho de Segurança de Mangueirinha, recém-reativado, e eu quero dar as boas-vindas a ele, né, que já tem experiência na área e que, tenho certeza, vai muito contribuir para a nossa sociedade nesse novo cargo. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia, Beto Vilmar, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Bom dia àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Mais uma vez, com grande satisfação, né, que recebo esse convite da tua parte para que a gente possa explanar de um assunto de tamanha importância, né, que é a segurança, né, no nosso município, né, da sociedade como um todo. Assim como tu muito bem colocaste, nós estamos vivendo um momento de grande insegurança, né, com tamanhas atrocidades que estão ocorrendo no mundo afora, mas especialmente agora aqui, né, na nossa região, no Brasil, né. Tivemos outro esse caso tremendamente triste, né, diabólico, diria eu, Beto. Né, acho que é a palavra que Blumenau, né? mais pode sintetizar, né, doutor? Não tem outra explicação, né, Beto? Só pode ser falta de Deus, né? Outra explicação, que quem tem falta de Deus não dá valor à vida, né? Com toda certeza. Não dá valor à vida. Mas enfim, com grande satisfação que estou aqui, espero poder contribuir com um assunto de tamanha importância. Não tenha dúvida, doutor, nós vamos lhe bombardear de perguntas aqui. Primeiro vamos falar então da reativação do Conselho de Segurança, um projeto que demorou um pouco, porque todo mundo sabe que a segurança é importante, todo mundo quer segurança, mas se dispor a fazer, nem todo mundo se dispõe, porque é um serviço voluntário, doutor. E eu, de antemão, aqui agradeço a você e a todos que se envolveram na reativação do nosso conselho, que agora está para ser efetivado na semana que vem aí, de fato e de direito. Principalmente agradecer, né, a confiança que me foi depositada, né, uma função, assim como tu mencionaste, de tamanha importância. Agradecer a todos aqueles que concordaram em fazer parte desse projeto, né, Beto, assim como você. Agradecer especialmente a ti, que se dispôs do teu tempo para correr atrás, para que o Conselho pudesse ser reativado, né. Sem esse teu esforço, certamente esse Conselho ainda não estaria reativado. Agradecer ao Dr. Gustavo, nosso promotor de justiça, né, que encampou a ideia, né, a Polícia Civil através do Breno, a Polícia Militar através do Sérgio e todos os demais. Enfim, nós só temos a agradecer e espero que possamos contribuir da melhor forma possível, né, porque o Conselho ele pode desempenhar sim um trabalho, insistência, um projeto bastante significativo, né, auxiliando principalmente as forças policiais a se organizarem, né. Podemos aumentar, por exemplo, a segurança do município através da instalação de câmeras de segurança. Enfim, vocês podem ter certeza que a diretoria que agora assumiu não vai medir esforços para que possamos fomentar, para que possamos melhorar a segurança do nosso município, quer queira aqui na cidade, bem como no interior, Beto. Verdade. Um dos projetos, doutor, seria então
melhorar a questão das câmeras. Não só a quantidade, mas a questão da resolução para que sejam identificados placa de veículos, o reconhecimento facial, são projetos que são colocados. Claro que não é tão simples assim, mas são metas, né? Com toda certeza, Beto. Nós já estivemos conversando, né, com o Dr. Breno, e para eles, né, que trabalham na parte investigativa, é muito importante que essas câmeras possam fazer esse reconhecimento, quer queira das placas, quer queira do condutor ou das pessoas que se encontravam dentro do veículo, né? Isso vai facilitar e muito nas investigações, vai acelerar e muito o próprio processo investigativo, né? E certamente vai inibir o crime na cidade de Mangueirinha. Tá certo. Doutor, estamos aí hoje à noite com a vinda do Capitão Bueno, pessoal da Polícia Militar, para reativar um outro setor que já funcionou no passado, assim como o Conselho de Segurança. Na época, né, você esteve presente, o Ilídio fez um grande trabalho, depois o Alisson. A Patrulha Rural, né, que vem para ser reativada. Então a reunião será hoje à noite no Centro de Eventos, às 18 horas. É claro que o Conselho de Segurança vai marcar presença, né? Com toda certeza, Beto, é um instrumento, né, da força policial de suma importância, uma vez que quantas vezes já não ocorreram, né, situações desagradáveis, criminosas no interior do nosso município, e a patrulha rural, ela é de grande valia para reprimir esse tipo de crime e vai dar uma maior segurança aos nossos munícipes, né, aqueles que residem no interior do município, né. Quero aproveitar aqui o ensejo, já que mencionaste, né, dar um voto de louvor para o prefeito Ilídio, uma vez que o Conselho de Segurança inicialmente foi reativado por ele há muitos anos atrás. Ele esteve à frente do Conselho por muito tempo, né, e também desempenhou um papel de suma importância. Isso apenas nos engrandece ainda mais, mas ao mesmo tempo nos dá ainda mais responsabilidade para que possamos dar continuidade. Nós temos que fazer melhor, né? Temos que fazer melhor, e é difícil, superado, né? É difícil, né, Beto? Fazer mais com o que verdade. Agora, faz pelo município. Agora, uma coisa bem importante, doutor, ficou alinhado ali tanto com o Executivo Municipal, quanto com o Judiciário e o Ministério Público, a questão de recursos, né? A questão de subvenção, porque conselho sem um recurso financeiro não consegue dar logística para quem quer que seja, não consegue trabalhar, não consegue fazer as coisas, porque muitas vezes as polícias, eles sofrem aqui no município, coisa que seria de responsabilidade do governo do estado. Nós sabemos que não vem, então não adianta ficar falando, nós temos que agir. Então essa subvenção do município, né, mensal, e ajuda também de repasses aí de multas através do Ministério Público, vai dar uma sustentação logística ao Conselho, que poderá vir a ajudar e também cobrar ações da segurança. Com toda certeza, né, Beto? Só vontade não basta. Então, obviamente, que nós estamos terminando essa parte burocrática, né, da reativação do Conselho, mas tão logo essa parte burocrática esteja concretizada, finalizada, nós poderemos receber, sim, essas verbas de acordos firmados junto ao Ministério Público, em termos de ajustamento de conduta, né, transações penais e assim por diante. Com certeza contamos também com incentivo por parte do município, né, uma vez que, como você muito bem colocaste, né, sem verba não tem muito o que fazer, porque tudo que envolve segurança tem custo. Essas câmeras, né, não são câmeras comuns, né, são câmeras de alta resolução, com infravermelho, que precisam. Então são câmeras que não são baratas, Beto, mas elas são importantíssimas para coibir, né, ações criminosas no município. E como já dito, elas são importantíssimas para as forças policiais, para que o trabalho deles possa ser desenvolvido de uma melhor forma possível. Doutor, deixa eu lhe perguntar em relação não só a repreensão, né, trabalho de combate ao crime, né, diante dos acontecimentos, mas também um trabalho preventivo. O Conselho tem a intenção de promover palestras e ações aí junto às escolas. Hoje nós vemos com preocupação os jovens entrando nesse submundo, doutor. Em Mangueirinha, infelizmente,
cidade pequena, lugar em que a gente se conhece, se chama pelo nome, se cumprimenta, mas a droga chegou e está aí no nosso meio. Infelizmente, né, Beto, é um mal da sociedade atual, né? Quando nós imaginaríamos que um crime organizado estaria enraizado no município de Mangueirinha, né, por organizações criminosas conhecidas, né, que infelizmente se instalaram no nosso município. Mas sim, né, eu acho que o trabalho do Conselho de Segurança, ele deve ser voltado muito para esse lado da prevenção, da conscientização, né? Creio eu que certamente junto com toda a diretoria, com todas as pessoas envolvidas, nós estaremos levando informação, né, aos nossos jovens, às nossas crianças, trabalhos de conscientização, né, para que a gente possa evitar com que eles eventualmente entrem nesse mundo, né, esse mundo errado, esse mundo que não leva, não tem futuro, né, Beto? A gente sabe, infelizmente a gente sabe que não tem futuro, mas muitas vezes elas se deixam levar, às vezes mal aconselhadas, às vezes mal acompanhadas, enfim. Então cabe a nós, né, como representantes da sociedade, como formadores de opinião, eu diria, né, Beto, fazer com que os jovens tenham acesso a essa informação. Então, mais uma vez, peço a colaboração de toda a sociedade como um todo, dos empresários, dos comerciantes, para que nos auxiliem nessa luta, né, para que nos auxiliem nesse trabalho de prevenção que é tão importante. Sem dúvida, é o melhor remédio é prevenir, né? Se possível. Doutor, vamos entrar agora no assunto polêmico que ocupa as páginas noticiários do mundo inteiro, né? Infelizmente. Eu estava observando uma matéria aqui, porque há quem defenda livros e não armas, mas depende do livro, faz apologia a esse tipo de coisa, doutor. O que o senhor pensa a respeito? O que é que nós vamos fazer para nos sentir mais seguros em relação aos nossos filhos nas escolas? Beto, aí nós vamos entrar num assunto bem polêmico e bem difícil de se discutir, né? Uma vez que está havendo uma inversão de valores muitas vezes, né? Até pelos nossos governantes ou aqueles que detêm, né, a possibilidade de modificar isso, né? Então, como pais, a gente se preocupa, né, Beto? Porque muitas vezes a gente sabe que aquilo que vem sendo ensinado não é exatamente com aquilo que a gente coaduna, com aquilo que a gente concorda, com aquilo que a gente aprendeu desde pequeno, né, Beto? Os princípios, né? Os princípios, né? De ordem, né? De família. Que o estudo, ele é a base de tudo. Sim, mas depende do livro, né, doutor? Depende do livro e do que está sendo ensinado, né, Beto? Porque nas redes sociais aí, o que se vê? Pessoas apoiando o bandido, apoiando o crime, apoiando aquele que mata crianças inocentes. Por incrível que pareça, tem gente para isso. Infelizmente, né, Beto? E cabe a nós... E apoiando autores de livros que fazem apologia à violência. Lógico que a literatura, né, a leitura, ela é importantíssima, desde que seja uma literatura benéfica, né? Uma literatura realmente que não traz apologia ao crime ou algo do sentido, né? Porque até hoje, se você quiser entrar na internet como matar alguém, provavelmente você vai encontrar. Não precisa nem acessar a Deep Web. Tem outros, né? Muitos canais aí hoje. Aí, né? Ontem infelizmente. Mesmo, eu também, meus filhos até jogam, Beto, mas eu tenho um pouco de receio também esses jogos de violência. Porque hoje em dia a grande maioria dos jovens ficam jogando jogo de tiro, Mortal Kombat, sei lá assim. O nome dos jogos que eu nem sei. Né? E isso traz um pouco de preocupação, porque até onde se sabe, né, tudo iniciou ontem nas redes sociais através de um jogo, né, o que ocorreu ontem em Santa Catarina. Então, é a total distorção dos valores. Então, cabe a nós, como pais, muitas vezes também, tomar um pouco de cuidado em relação a isso, para que a gente também esteja acompanhando os nossos filhos, né, para que a gente possa dar esse subsídio, né, esse auxílio, para que isso não venha a ocorrer. Né? Nós somos responsáveis por isso que eu quero dizer. Nós, como pais, nós devemos ter esse cuidado, né? Porque o início de tudo inicia na própria base familiar, na nossa casa. Então, cabe a nós, né, iniciar esse projeto já com os nossos, né, com os nossos familiares, com os nossos filhos, enfim, com aqueles que eventualmente nós tenhamos contato, para que a gente possa solidificar essa base. Hoje nós temos uma geração muito fragilizada, doutor, que
não aguenta o não aguenta a repreensão, a exortação, não aguenta ouvir a verdade, muitas vezes só quer direitos. É uma geração fraca de valores, de princípios, e que muitas vezes, eu sofri bullying, então eu vou matar uma meia dúzia aí para me vingar. Infelizmente, né, Beto? Nós somos da época da disciplina. Que coisa, não? Então hoje, doutor, eu lhe pergunto, aqui em relação à Mangueirinha, o que é que nós podemos pensar junto com os segmentos? Eu já dizia de manhã aqui, no começo do programa, não é fácil. Não é fácil. As ideias são muitas, né? Todo mundo tem uma ideia, eu acho que se fizesse assim, resolveria. Né? Colocar um guardião, colocar cerca elétrica, tem as mais diversas opiniões. Colocar câmeras, colocar... Gente, doutor, o que o senhor pensa? Né? Como experiente advogado, como também experiente na área de segurança aí, né? Tudo que nós já vimos e tudo que está acontecendo. Qual seria, então, uma medida de segurança para que os pais pudessem deixar suas crianças na escola e ficar mais tranquilos em casa? Seguro ninguém está, né? 100%. É nesse ponto que eu ia chegar, né, Beto? 100% seguro, não tem como, né? Infelizmente, mas... Óbvio, como nós já conversamos anteriormente, a prevenção acho que é o início de tudo, mas lógico, acho que nós podemos tomar algumas medidas para minimizar a possibilidade de situações como ocorreram ontem em Blumenau. Cerca elétrica, me perdoe, mas eu não creio que seja algo efetivo, né? E tampouco seguro para as crianças. Acaba sendo um risco para as próprias crianças, para os próprios professores, né? Então quem trabalha na escola. Não sei se seria algo a ser pensado. Vigilante. Um vigilante que não pode ter armas, porque aí hoje a lei diz que o cidadão não pode ter armas. Eu até gostaria de entrar nesse assunto que até comoveu a nossa cidade e aí foi muito repercutido, um fato que ocorreu aqui na Canhada Funda. Daqui a pouco nós até poderíamos entrar nesse assunto, né? Mas era um vigia armado, e vigia sem arma não existe, né? A mesma coisa que um policial ir para uma situação sem arma, não tem como é que ele vai poder fazer frente, né, a essas situações que sempre envolvem armas. Ontem foi uma arma branca, foi um machado, mas enfim, via de regra é arma de fogo. Tem armas. Né? Salvo de engano, em algumas dessas situações, até haviam vigilantes, mas que não puderam fazer nada porque não estavam desarmados. Né? E agora, até que ponto também é salutar nós termos isso? É um ponto a ser bastante debatido, inclusive com as forças policiais, que são aqueles que têm, né, esse conhecimento. Porque também não adianta colocar lá uma pessoa despreparada, Beto. Né? Então, para vocês perceberem, caros ouvintes e aqueles que nos assistem, como não é fácil essa situação. É óbvio que todos nós, ainda mais com essas situações, né, que vêm ocorrendo, que chamam atenção e causam insegurança. Eu sou pai, por favor, não me entendam mal. Né? Eu também me compadeço com isso. Ontem minha sobrinha tinha a idade dessas pessoas que faleceram e ela estudava numa escola de Mangueirinha, de Blumenau. E ela estava no colégio. Então, logo que soube, eu já mandei mensagem para o meu irmão preocupado. Então, obviamente que isso nos preocupa, Beto, e nos choca. E obviamente que a gente quer mudar essa situação e quer fazer de tudo para que isso não ocorra com os nossos. Né? Mas, infelizmente, a situação não é tão simples. Não é tão simples. Se pensa, doutor, em colocar um vigia armado. Então, um vigia armado teria que ser uma empresa especializada em segurança, né? Aí se fazer um investimento, um custo alto, né? Para que cada escola tivesse, então, um vigia. Nós estávamos ontem conversando com alguns amigos e pessoas que entendem da área também. Não é um projeto tão simples, bem complexo. Muito complexo. Precisa de licitação, alto custo. E será que resolve? Então, tudo isso tem que ser colocado na mesa agora. E tem que ouvir a opinião a segurança pública do nosso país, Beto, ela é tão complexa, né, e tão desamparada. Veja bem, o Conselho de Segurança, nós estamos falando aqui de projetos bacanas, de segurança, mas a realidade é que às vezes eles não têm um pneu para trocar, estraga uma lâmpada, eles não têm como colocar uma lâmpada na viatura, tá, porque não existe verba.
o Estado, a segurança pública, ela está falida, na verdade, como um todo, né? Então, falta de combustível para fazer as rondas, e essa é a realidade da segurança, não só a nível municipal, estadual, mas a nível nacional. Nível nacional. Nossos policiais não têm muitas vezes armamento para combater o crime, porque pode ter certeza, Beto, as armas que os criminosos usam, elas são muito superiores às armas dos nossos policiais. Então, as nossas forças armadas, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, eles são heróis nesse sentido, porque todo dia eles combatem organizações que são muito mais poderosas, inclusive do ponto de vista bélico, ou seja, de armas, do que eles. Sim. Né, estava conversando com o Dr. Breno essa semana, e, cara, eles não têm um fuzil. Você vê uma organização criminosa aqui, eles têm uns 10, 15. Então, como é que um policial com uma 9mm, né, vai combater esse tipo de situação? Precisa reivindicar mais efetivo, mais armas, mais condições, urgentemente, né? Com toda certeza, Beto, falta. Só que, veja bem, isso não é só uma necessidade local, não é só de Mangueirinha. Nós estamos falando de um estado, de uma nação. Enquanto que o crime organizado só cresce, né? Só cresce. Só se empodera e toma não conta. Tem a burocracia muitas vezes envolvida, porque no crime organizado não existe burocracia. Para nós, muitas vezes, a burocracia acaba emperrando muitas coisas ou dificultando o acesso à aquisição, por exemplo, de armas, tá? Ou de viaturas, ou de qualquer... Né? Com relação à questão de pessoal, né? É uma necessidade clara na nossa região. Né? Nós temos falta de efetivo. Então, nós não podemos transferir a responsabilidade para as forças policiais, Beto, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, pois eles fazem o impossível, né? Diante do número reduzido de pessoal que eles possuem. Verdade. Doutor, caminhando para a reta final do nosso programa, o Conselho de Segurança, que nos próximos dias será efetivado, então, a documentação lá junto ao CNPJ, registro de ata e assim por diante, para que fique legal, apto, então, a começar o seu trabalho aqui no município. Ele, com certeza, será uma ferramenta que representa aí Ministério Público, Polícia Militar, Civil, Executivo, Legislativo, sociedade civil, segmentos da sociedade, e vai ter voz, com certeza, para dar logística, mas também para cobrar uma proximidade, né, de todo o setor de segurança junto à sociedade, que muitas vezes pede socorro e não tem. Né? Então, juntos, doutor, nós pensamos e sonhamos em construir um trabalho que venha a amenizar a situação. Porque, assim, o problema é nacional, mas nós temos que pensar primeiro nos nossos. Né? Com toda certeza, né, Beto? A gente está voltado, no primeiro momento, a fomentar, né, a incentivar a segurança no município de Mangueirinha. O que eu posso garantir a todos que nos ouvem e nos assistem é que não vai faltar empenho da nossa parte para que essas melhorias ocorram. Contudo, nada melhor do que o envolvimento da sociedade como um todo. Né? Como mencionaste, eu já fiz parte de outros conselhos de segurança. É muito bonito ver a reativação quando vem vir. Bom, na reativação nós tivemos o quê? Umas 20 pessoas, 25, para tratar de um assunto de tamanha importância. No decorrer do trabalho, vem 8, 10 pessoas. Então eu já convoco a população, as nossas reuniões, elas são sempre bem divulgadas, através da rádio, através do jornal. Né? Eu convoco a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem a participar efetivamente no Conselho. A presença de vocês é muito bem-vinda. Não só depois que acontece alguma coisa. Não, como nós estamos falando aqui hoje, Beto, é prevenção. Trabalhar antes, vamos nos organizar, vamos nos envolver. Porque quando eu ajudo a promover a segurança, doutor, eu estou cuidando da minha família. Você da sua, cada um vai ter um benefício também em cima disso. Com toda certeza, né, Beto? O engajamento da sociedade, ele é salutar, ele é importantíssimo para nós. E nós contamos com isso. Certo? Não adianta só nos cobrar e não participar, porque cobrar é muito fácil, certo? Como mencionaste, isso aqui é um trabalho voluntário, que a gente está fazendo em prol da sociedade. Por isso que é tão importante a participação de todos e o envolvimento de todos. Não adianta só cobrar, minha gente. Vamos participar e vamos fazer a diferença para que possamos implementar todos esses sonhos, diria eu, Beto, porque não é fácil e não é barato. Não é fácil. Tá? Mas com toda certeza, nós conseguiremos atingir esse objetivo. Certo. Presidente Vitor Lang, vice-presidente esse jovem que vos fala,
Primeiro tesoureiro, Júlio Gans. Segundo tesoureiro, o Maico Ivo Gonçalves. Primeiro secretário, Luiz Eduardo. Segundo secretário, Narfim Júnior, né? E aí nós temos várias pessoas importantes da sociedade, também envolvidas junto aos conselhos, né? Conselho de Ética, Conselho Administrativo, vários. É um grupo de pessoas. E os membros natos, né, doutor? Que são esses segmentos que nós já citamos, fazem parte do conselho. Junte-se a nós. O convite que nós fazemos. Sociedade. Fácil é ir na rede social dar pitaco. Ou até criticar. Criticar, gente, qualquer um faz. Né? Só entrar ali, pegar e digitar, né? Mas se envolver, aí sim, é para quem quer fazer a diferença. Então, o nosso convite é esse. Doutor, muito obrigado por essa primeira fala, então, da nova história, da nova fase do Conselho de Segurança de Mangueirinha. Esperamos nos reunir e ter boas notícias aí para frente, porque isso é um bem para todos nós. Muito obrigado por ter tirado o seu tempo. Aceito o convite de estar aqui nesse momento em que segurança passa a ser prioridade na vida de todos nós. Mais uma vez, Beto, agradeço o convite, né? Espero poder ter contribuído e que Deus abençoe, né, a todas as nossas famílias, os nossos lares, aqueles que nos ouvem e nos assistem. Muito obrigado. Obrigado a você, Deus abençoe e que você coloque seus filhos nas mãos de Deus. Uma pessoa me perguntou esta semana, o que é que você me aconselha? Eu disse para ela, eu vou te dizer o que eu faço. Eu coloco em oração, pedindo proteção de Deus dos meus filhos dia e noite. Acima disso, vamos nos envolver e fazer o que é possível. Mas a prioridade, porque quando Deus está no negócio, o mal não chega. Matar crianças sempre foi o papel de Satanás. Destruir família. Matar, roubar e destruir é o papel dele. Agora, Deus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, mantenha a sua fé ativa, ore, defenda seus filhos e apresente eles a Deus todos os dias. Que Deus abençoe, que Deus guarde. Uma ótima Páscoa para todo mundo. Feliz Páscoa, doutor. Feliz Páscoa. Está esquecendo, é verdade. Feliz Páscoa, João. Feliz Páscoa, Heraldo Cardoso, que está chegando ali para o seu programa. Um beijo no coração e até a próxima. Aqui toca muito mais música.